Oi, galera. Hoje nós vamos continuar falando do feudalismo e vamos estar falando um pouco sobre o poder desse senhor feudal, né? Como esse senhor feudal adquiriu esse poder. Primeiro a gente precisa entender que para possuir um feudo, né, significava você ter a possibilidade de explorar a terra. Então você precisava ter terra, ter o direito de aplicar a justiça, você cobrava imposto e definia as leis para esse território recebido. Cada senhor feudal tinha autonomia de organização do seu próprio feudo. Então, todas as leis, os impostos, tudo que cabia a esse senhor feudal, ele determinar dentro do seu feudo. Por isso, as leis que regiam um feudo não necessariamente regiriam um outro feudo. Então, por isso a gente diz da questão da descentralização de poder, né? Porque não havia uma igualdade de poder, uma igualdade de leis. Cada senhor feudal tinha sua própria possibilidade de, dentro do seu feudo, determinar lá as suas leis, a sua justiça, os seus impostos, e isso era definido lá com o seu vassalo. Através disso, nós podemos dizer que essa autonomia vai gerar a questão da descentralização de poder. Por quê? Por conta dessa sociedade feudal ter essas normas dentro do seu próprio feudo, os senhores feudais eles vão exercer grande influência local e tinham plenos poderes dentro das suas terras. Então o rei ele vai continuar existindo nesse período feudal, mas ele já não adquiriu mais tanto prestígio, tanto poder como lá nas épocas passadas, né? O seu poder ele vem sendo enfraquecido, ele não deixava de ser também um senhor feudal, mas aquela figura do rei centralizada, no qual ele é o único centro de poder, passa a não existir mais, tá? Então, por isso, uma das sociedades dessa característica, uma das características dessa sociedade feudal é essa questão da descentralização de poder. E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão da servidão. A servidão, ela era a base da economia local. Com o fim do Império Romano, uma relação de trabalho que ficou conhecida era chamada de colonato. Essa relação de colonato ela havia se difundido, se espalhado pela Europa. Essa prática de trabalho envolvia os grandes proprietários de terra e uma família sem muitos recursos. Esta família ia receber um lote de terra, que a gente denomina de latifúndio, e em troca ela entregava parte do que produzisse ao dono das terras. Então, nessa questão do colonato, ela recebia uma terra que não era dela, era uma terra emprestada. Nessa terra, eles poderiam plantar, cultivar para sua alimentação e para dar aí como fonte de renda aos donos das terras. Essa prática aí deu origem ao que a gente chama de servidão medieval, que é uma prática que vai ser adotada posteriormente pelos cavaleiros como organização de trabalho dos camponeses que tinham, né, estavam sob o seu poder. O clima de insegurança no continente europeu vai continuar até os séculos 5 e 9, tá? Que era provocado pelas constantes invasões bárbaras, porque era um período de expansionismo e os bárbaros, né, eles estavam querendo cada vez mais anexar territórios. Então isso vai obrigar os trabalhadores a abrirem mão da sua liberdade, né, nas cidades, para continuarem ali através do campo, né, possuindo, estando dentro de um feudo, sendo servos, né, para poder garantir a sua segurança. Os servos, gente, eles eram trabalhadores. Esses trabalhadores que eram servos, eles eram presos à terra em que viviam e não podiam ser separados de suas famílias e nem vendidos. Ou seja, nessa época eles não eram escravos, não existia escravidão, tá? Eles só viviam ali naquela terra, mas eles não podiam ser separados e nem vendidos de sua família, tá? Recebiam um pedaço de terra para trabalhar e eram obrigados a pagar diversas tarifas aos senhores feudais. Então, eles trocavam a sua liberdade de ir e vir pela garantia dos direitos de viver dentro daquela terra do senhor feudal, tá? Então, por isso era uma servidão. Mas eles não eram escravos. Eles viviam cultivando a terra do senhor feudal, mas não podiam ser separados da sua família ou vendidos. Os pequenos proprietários que não tinham condições de se defender por conta própria, né, começaram a contratar cavaleiros que também acabavam pedindo proteção aos poderosos que estivessem mais próximos. Assim, os pequenos proprietários deveriam entregar a sua terra em troca de proteção. Então, eles permaneciam trabalhando na terra, mas como homens livres.
podendo se deslocar para as vilas, né, para outro tipo de trabalhos. Por esse motivo, eles passaram a ser conhecidos como vilões. As taxas, gente, que eram cobradas aos trabalhadores eram conhecidas como obrigações servis. Essas obrigações servis, elas iam variar muito de acordo com o lugar, com o tempo, né? Mas, normalmente, era comum que os pagamentos aos senhores feudais fossem feitos com produtos, como a gente já falou lá anteriormente. Produtos e serviços, porque lembra que a gente falou que havia o enfraquecimento da moeda, que era feito através do escambo, né? Uma troca de mercadoria. Então, quando você pagava o senhor feudal, era normal que você pagasse em produtos ou em trabalho. Esses produtos poderiam ser aquilo que você produziu lá na sua terra. Então, com as obrigações servis, os senhores vão se beneficiar de ganhos obtidos no campo. Os diversos produtos que eram acumulados nos castelos e nas igrejas possibilitavam que os nobres se sustentassem a sua corte, pudessem comercializar o excedente para obter mercadorias, e não trabalhavam, né? Só cuidavam ali da proteção militar do seu feudo. Então, eu vou colocar aqui para vocês as características da servidão na economia colonial. Existiam nos feudos essas principais obrigações servis. As obrigações servis eram a chamada corveia, que os servos deviam trabalhar em certos períodos do ano, né, para o senhor, períodos extras. A talha, que era um pagamento pela utilização da terra, né, dos produtos que eles iam utilizar nessa terra. A banalidade, que era o pagamento da utilização de instrumentos ou bens que pertenciam ao senhor. Então, por exemplo, para regar aquela terra, ele precisava de um produto, né? Ele precisava de uma enxada. Então, ele pega emprestado esse instrumento com o senhor feudal. Então, ele paga por ele. A mão morta, que é a herança do servo morto, que não podia ser transmitida aos seus familiares. Por isso, retornava às mãos do senhor feudal. A chamada albergagem, que os servos eram obrigados a receber os nobres e a sua comitiva, fornecendo-lhe acomodação e alimento, e o dízimo ou vintém de São Pedro, que era um imposto pago à igreja, porque mesmo nesse momento na base da economia feudal, a igreja continuava detendo bastante poder. Então, dentro de cada feudo existia, por exemplo, uma capela, e nessa capela existiam as missas e inclusive, né, o dízimo. Então, essas eram as principais taxas que eram pagas nesse período colonial. O baixo rendimento dos campos ia obrigar os camponeses a deslocar as plantações. Então, além disso, os servos derrubavam as árvores com queimadas, né, que acabavam fazendo com que esse solo ficasse fraco rapidamente. Então, era muito importante que eles deixassem a terra descansar. E aí eles começam o que a gente chama de um cultivo alternado do solo, que é a rotação trienal. Então, eles cultivavam uma parte do solo, depois eles deixavam aquela parte descansar, cultivavam em outra parte do solo, para que eles pudessem ter aí uma melhor plantação, né? Uma melhor colheita. A gente sabe que nesse período medieval a vida era muito difícil, né? Nós não temos tantos detalhes porque haviam raros documentos e livros que estavam tratando desse assunto nesse período. O isolamento entre as comunidades ia dificultar a questão da comunicação, das trocas de experiência. Para piorar, as antigas entradas e pontes romanas sofreram grandes danos, né, por serem abandonadas. O transporte marítimo, embora fosse rápido, passou a ser pouco usado. Então, os meios de transporte mais usados na Idade Média era a questão do cavalo, né, por conta da cavalaria. Entretanto, era muito caro manter esses cavalos. Então, só quem possuía esses cavalos eram os senhores feudais, porque eles possuíam dinheiro, né, e poder. E esses cavalos também eram um instrumento muito importante de guerra. As ferramentas de trabalho, de cultivo, também eram pouco, eram insuficientes. A gente não tinha grandes técnicas, né, de plantação ou grandes instrumentos para plantação. Então, por isso, a terra acabava sendo mal arejada, né? Não conseguia recompor a fertilidade do solo, porque não havia muito conhecimento sobre isso. A base da alimentação eram os cereais, no qual eles faziam pão, né? O pão de trigo, o pão de centeio. Eles cultivavam também vinho. Em datas festivas as pessoas se alimentavam de carne suína, da pesca, né? E a agricultura
tornava a sociedade medieval muito dependente da natureza. Qualquer alteração de fenômenos naturais, como por exemplo chuva excessiva, seca, praga, ia resultar em grandes surtos de fome, que era bastante comum nesse período da Idade Média.